43 anos, né? Eu entrei na medicina, eu tinha 17 anos, foi quando eu passei no vestibular. E eu sempre, desde criança, já me pegava ali envolvido em dissecar os bichinhos e tentar suturar ali, dar os pontos no filezinho de frango. Tem fotos minhas aí desde criança fazendo isso. Mas eu não dizia que eu queria ser médico, eu dizia que eu queria ser cientista. Então sempre tive muito essa curiosidade, porque isso despertava muito como funcionavam as coisas. Então, eu acho que era um pouco hiperativo na infância, então eu desmontava muitos brinquedos, as coisas. Então sempre eu fui uma criança muito curiosa. E o corpo humano sempre me fascinou, sempre achei aquilo ali, a biologia, uma coisa incrível. E aí eu descobri que era o médico que fazia essas coisas. Eu não associava inicialmente o ofício, né, de curar com a ciência em si. E aí foi muito cedo que eu descobri que eu queria seguir esse caminho. Nunca tive aquele momento na vida de dúvida para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Sempre foi muito claro. E aí com 17 anos eu entrei na universidade, eu sou paraense, né, fiz a Federal do Pará. E no final do ano, no final da faculdade, no 5º ano, um amigo falou que estava vindo para São Paulo fazer uma prova, para fazer o último ano da faculdade. Eu não estava nem nos meus planos sair de lá. E aí o Ricardo, esse grande amigo irmão, falou: olha, eu estou indo para São Paulo fazer a prova no servidor estadual. Quer ir lá? Aí a gente veio para cá, passamos, fomos aprovados e viemos fazer o 6º ano da faculdade. E aí entra muito especial essa região aqui, que é a Borges Lagoa, que é a Vila Clementina. Que eu cheguei aqui, foi quando eu saí de casa de verdade, e vim morar aqui perto, aqui na rua paralela, debaixo do consultório. A gente fazia o último ano aqui no servidor estadual. Então foi um ano de muito crescimento. Esse ano eu dividi essa primeira república, digamos, a primeira casa que eu tive fora de casa, dividindo com esse grande amigo irmão, que hoje é um grande cirurgião plástico lá em Belém. E assim começou. E quando eu pisei aqui em São Paulo, me apaixonei por tudo, na verdade. Me apaixonei pelo clima, me apaixonei pela rapidez da cidade, pela forma como a medicina era praticada e ainda é praticada aqui. São Paulo é o centro médico, né, da América Latina, e aquilo ali me encantou, me fascinou desde o início. Eu sempre soube que eu queria seguir esse caminho. A vida me puxou cada vez mais para cá, né? Ainda fui puxado para Belém para fazer um ano de serviço militar. Então servi um ano no exército brasileiro, e depois desse ano eu já estava com a minha vaga de cirurgia geral, né? Decidi fazer cirurgia em Jundiaí. Voltei no ano seguinte, era 2007, então 2005 eu vim para São Paulo, 2006 eu servi o Exército, 2007 eu voltei para Jundiaí para fazer cirurgia geral. E foi lá que eu conheci a Lígia. Então a Lígia é minha esposa hoje, então a gente está junto desde 2008 e a gente se conheceu. Ela era estudante do último ano, do 5º ano, e eu era o estudante do 2º ano de cirurgia geral. Eu já era médico formado e a Lígia estava na faculdade. E foram 2 anos assim de descobertas, né? Inclusive de descobertas do que eu ia fazer, porque depois da cirurgia geral a urologia não foi tão óbvia quanto a medicina. Quando eu acabei a cirurgia geral, a gente tem que escolher qual que é a área de especialidade que a gente vai seguir. E aí foi quando eu vi na urologia uma especialidade que me trazia muita possibilidade de ajudar os pacientes, estudar bastante, ter contato com tecnologia. A urologia é uma das áreas mais tecnológicas da cirurgia. A gente tem robótica, a gente tem laser, a gente tem transplante, a gente tem... Bom, posso ficar aqui alguns minutos falando sobre o que a urologia tem de tecnologia, mas acima de tudo, a urologia foi a especialidade que eu mais percebi o agradecimento, a gratidão do paciente. Foi quando eu percebi assim, nossa, é uma pessoa que de fato você via ali o efeito do trabalho, né? O paciente urinar melhor, tirar a dor de um cálculo renal. A primeira vez que eu vi um transplante renal, aquilo ali me fascinou. E aí veio a descoberta do tratamento do câncer, da parte da oncologia, que eu sou a geração que viu esse boom, né, da oncologia. Os meus amigos de faculdade queriam ser cardiologistas, que era o boom da cardiologia. A gente está falando ali de 20 anos atrás, cateterismo. Então era uma coisa que todo mundo queria cardiologia. Então a oncologia ainda estava meio que existia, mas ainda era incipiente, era muito restrita a nicho, tinha pouca tecnologia. E aquilo ali me fascinou. Falei, não, eu quero fazer uro porque é super tecnológica e ainda tem o lado da oncologia.
Bom, aí no meio de tudo isso, acabei a residência de cirurgia geral, fui para São José do Rio Preto fazer a residência de urologia, e no meio disso eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, em Denver, que a gente chama de observership, né? Então aquilo ali foi um marco também na minha vida profissional, porque eu consegui ter contato com serviços de excelência e me mostrou o quanto que a gente ainda podia crescer aqui no Brasil. Nessa época, em 2011, quando eu estava na urologia, a cirurgia de cálculo do rim, de pedra no rim, que é feita por laser hoje como se fosse algo normal, era como se fosse uma coisa do outro mundo, assim, nessa época. A gente está falando de 10, 12 anos atrás. Então, assim, não era algo corriqueiro como a gente tem hoje. E eu vi isso lá fora e falei, nossa, caramba, isso vai chegar no Brasil em pouco tempo e vai disseminar. E foi o que aconteceu. Saio da residência de urologia, estava com um convite para ir para os Estados Unidos, nesse serviço que eu vi que fiquei lá em Denver visitando, e estava tudo certo. O chefe lá, que é um brasileiro, Fernando Kim, me convidou para ser o próximo residente, o próximo fellow, estava com tudo pronto, com a bolsa. E aí, no meio do ano, já estava finalizando a minha residência de urologia, eu descobri de um hospital aqui em São Paulo, né, cujo hospital eu trabalhei bastante tempo, lá 6 anos, estava fazendo uma prova, ia fazer uma prova para selecionar um residente, que a gente chama de fellow, do programa de oncologia e cirurgia robótica. E eu falei, vou lá fazer essa prova, era uma vaga. Vim fazer a prova, esse fellow não era conhecido, falo assim uma vaga, mas eram 4 candidatos, porque eram 4 candidatos, mas o que me deixa tranquilo é que hoje os 4 candidatos se tornaram grandes expoentes do Brasil, então eu sei que eu concorri com gente muito boa, mas eu falo isso com muita tranquilidade, porque nessa época ainda não era estabelecido, os fellows de uro-oncologia no Brasil ainda não eram estabelecidos. A gente tinha que sair do Brasil para fazer esse treinamento, inclusive em cirurgia robótica. Então eu fiz uma aposta ali, né, de ficar aqui em São Paulo, no centro de alto volume, e já sair com a certificação robótica e já entrar, né, lá na frente com uma mão, do que ficar mais tempo nos Estados Unidos fazendo pesquisa e depois ter que fazer todo esse trajeto aqui. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Depois desse ano, 2013, trabalhando lá nesse hospital aqui de São Paulo de grande volume, eu fui contratado, e aí eu digo que foi onde eu cresci 15 anos em 6, porque nós realizávamos lá, eu realizava nesse serviço, pra você ter uma ideia, aproximadamente 500 cirurgias por ano. Então dá praticamente 50 cirurgias por mês, isso é um volume assim, muito grande. A gente praticamente morava no hospital, saía final de semana, atendendo os pacientes, e foi quando eu percebi que tinha um espaço para poder empreender fora dos muros das grandes instituições, que te dão toda essa proteção, te dão toda essa curva de aprendizado, mas ao mesmo tempo eu senti uma dificuldade de personalizar o tratamento. Percebia que eu não conseguia ir além do cirurgião que estava só com bisturi na mão, que é o trabalho que é nobre, é o que eu mais faço hoje, mas eu percebi que eu podia oferecer algo mais para os pacientes. E aí nasce a ideia da Uroon. Foi quando eu percebi que tinha um espaço para fazer algo mais, para fazer algo diferente. Nós já estávamos operando, eu falo, jogando a Série A, né, com uma equipe que eu já operava há 6 anos, entregando assim, uma qualidade cirúrgica que eu estava satisfeito com ela, mas eu queria mais. E aí veio a ideia de se lançar na carreira com um consultório próprio, com todos os desafios de um médico que não recebe o treinamento de vida, digamos, de business, de negócios, de administração. A gente não é treinado para isso, eu nunca recebi isso, eu não aprendi em casa. Eu sou filho de um policial militar aposentado e uma assistente social que, assim, me deram muitos valores, né, que, assim, sou muito grato aos meus pais. Mas como nós, brasileiros médios, em geral não recebemos essa educação, né, para negócios em casa. Então esse foi o primeiro desafio, né? Mas eu lembro que eu tremia quando eu fui contratar a primeira secretária, quando eu fui assinar o primeiro aluguel ali de um consultório sozinho. Será que eu vou conseguir arcar com esse custo? Será que eu vou ter paciente? Então, assim, são dúvidas que até então eu nunca tinha me deparado. Eu só me preocupava em estudar e fazer o melhor que eu podia para o paciente, mas acabou. Eu não estava preocupado com outras coisas. Então a clínica, ela trouxe um amadurecimento também
desse outro lado, dessa outra faceta que eu não tinha desenvolvido até então. E isso está sendo uma jornada incrível. Eu acho que está culminando aqui com a inauguração dessa clínica 6 anos depois. A Uruonco, eu já tinha consultório em 2015, mas com outros sócios, mas ela nasce em 2018, eu e a Lígia, a minha esposa, que também é oncologista clínica. Então, um desafio completamente diferente do que a gente já tinha vivido. A nossa sorte é que a gente nunca perdeu foco no que é mais importante, que é o cuidado, a atenção com o nosso paciente, né? A gente nunca focou em volume, a gente sempre focou em qualidade. Então eu saí de um conceito de alto volume, uma instituição, né, de grande peso, para um conceito mais boutique, mais atenção, mais cuidado, ter mais tempo para ter um olho no olho com o meu paciente. E isso foi incrivelmente recompensado assim, nos últimos 6 anos. Eu acho que fazer um investimento como esse deixa muito clara a convicção que eu tenho que ainda tem muito espaço para boa medicina, para bom serviço, e que essas coisas não precisam estar separadas. Não precisa ser um consultório, não necessariamente um consultório simples, é um consultório ruim. E a prova disso é que nós tivemos um consultório simples por 6 anos, um consultório pequeno, um consultório de time pequeno. E simples, foi esse consultório, foi esse jeito de enxergar que nos trouxe aqui. Então, fazer essa expansão da clínica depois desses 6 anos, eu vejo algo como natural. Eu tive muito menos medo hoje de me lançar nesse projeto, eu e a Lígia, do que a gente teve lá atrás, em 2018. Então, para a gente é uma satisfação pessoal, uma satisfação profissional, poder receber os nossos pacientes agora e com um diferencial, né? Time integrado. Então, agora nós temos uma equipe com cardiologistas, geriatras, oncogeriatras, né, especializados no tratamento do paciente idoso com câncer, que a nossa população está envelhecendo, a gente já é um país de adultos, né, então ter esse cuidado, ter esse olhar não só para tratar a doença, mas para manter a funcionalidade do paciente, psicológica, social, né, enfim, financeira, você também ajudar, né, de alguma forma as famílias. E eu acho que a gente traz isso na Uruonco. Além disso, foco em prevenção de doenças. Nós temos nutricionistas, uma nutricionista, nós temos também a nossa fisioterapeuta. Então, com isso, é o primeiro passo. Eu falo que é um núcleo. A gente está testando o nosso piloto, né? Agora afinando aqui as turbinas para tentar entender como que a gente vai conseguir entregar esse produto, que é assistência integrada para esse paciente, e quem sabe um dia para um voo maior, numa escala maior, mas quando a gente tiver certeza que é a hora de entregar esse produto, esse serviço, que é saúde, que não tem coisa mais valiosa que isso para as pessoas.